6h15, estamos de volta com o Manhã no Ar. E o Rio Negro atingiu ontem a cota de 23,98 metros. Um nível bem alto para o período, viu? Para você ter uma ideia, essa mesma cota no ano passado só foi atingida em 23 de fevereiro. Esse crescimento acelerado aí da quantidade de água aumenta também a tensão nas localidades mais vulneráveis às enchentes. Por isso a Defesa Civil de Manaus já está se preparando para atuar. O primeiro passo da Defesa Civil foi se reunir com as outras secretarias que trabalham para dar assistência aos moradores que são afetados pela cheia. Os 14 bairros mais vulneráveis, segundo a Defesa Civil, são Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, São Geraldo, Santo Antônio, Compensa e Puraquequara. Em cima desses bairros, a gente já começa a conversar com as secretarias e fazer um planejamento para que a gente possa fazer os levantamentos necessários nessas áreas. No mês de fevereiro, a Defesa Civil começa a visitar as áreas mais vulneráveis, como essa daqui no São Jorge, na zona oeste de Manaus, que fica próximo a um igarapé. Inclusive aqui, na parede das residências, ainda tem a marca da água das cheias passadas. Já no mês de março, eles esperam o primeiro boletim geológico do CPRM, que indica a cota da cheia deste ano. Antes de chegar à cota de emergência, essas áreas, porque a maioria dessas casas são palafitas, então abaixo dessas residências já está alagado. Então existe o problema de acesso às residências, então que a gente tem que verificar a situação de pontes provisórias para que os moradores possam acessar suas casas. O uso do colete salva-vidas nas embarcações de pequeno e grande porte é uma medida de proteção que ainda é muito ignorada, viu? Para muitos é difícil deixar os velhos costumes de lado para navegar com segurança. Em Parintins, essa imprudência está cobrando um preço muito alto. A vida, mais um caso de desaparecimento no Rio. Em apenas uma semana, foram 3 naufrágios de canoas na região do Baixo Amazonas. Uma pessoa morreu e 3 estão desaparecidas. O caso mais recente foi do aposentado Silvio Bruce, de 81 anos, que na madrugada desta quarta-feira foi arrastado pela correnteza quando estava pescando com um amigo próximo ao porto. É uma rotina deles fazer esse tipo de pescaria durante a madrugada e houve desaparecimento, a equipe foi comunicada, o bombeiro foi comunicado, nós enviamos uma equipe para começar a fazer as buscas, uma busca de superfície devido a não ter condições de fazer mergulho naquela região. Outro caso foi na região do Paraná do Ramos, zona rural de Barreirinha, onde uma canoa com 5 pessoas naufragou depois que foi atingida por um forte banzeiro. No naufrágio, Raizenilda Carvalho, de 24 anos, grávida de 5 meses, e o filho dela, Rian Pietro, de 3 anos, desapareceram no rio e até o momento não foram encontrados. Segundo a 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, em todos esses casos, as vítimas não estavam usando colete salva-vidas. A corporação faz um alerta sobre o aumento do risco de naufrágio na região no período da enchente do rio. É muito mais forte, o rio está muito perigoso devido à enchente. É uma negligência dos pais levar crianças nessas pequenas embarcações sem a devida proteção individual. E a negligência dos próprios pais também, que não estão com o colete. Então é comum você ver as pequenas embarcações trafegando sem o devido procedimento de segurança. E o que acontece? A orientação é do bombeiro e a capitania repreende, orienta e faz as campanhas de prevenção para que as pessoas não trafeguem com essas pequenas embarcações sem o equipamento de proteção individual, que no caso é o colete salva-vida. Os familiares das vítimas estão muito abalados. Silvana conta que o pai era teimoso e sempre saía com a canoa dele porque gostava de pescar. Foi uma surpresa muito grande para nós, era o que o meu pai gostava de fazer. Com 81 anos a gente brigava com ele, dizia que ele não tinha necessidade, não tinha porquê, mas ele dizia que era o que ele gostava. E o peixe que tanto ele gostava de pegar para comer, um peixinho do jeito dele, fresquinho, peixinho novo, foi uma fatalidade para nós. E nós queremos uma resposta do bombeiro.
Tristeza, né? E olha, ontem outro acidente entre duas pequenas embarcações aconteceu em Itacoatiara. O 9º Distrito Naval informou que uma pessoa está desaparecida. Um inquérito vai ser instaurado para descobrir as causas, as circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente. Os perigos do inverno não estão apenas nos rios, viu? Ontem pela manhã, um barranco de aproximadamente 30 metros caiu no quilômetro 46 da BR-174. O barro tomou conta da estrada no sentido de quem viajava para o interior. O desmoronamento foi provocado pela grande quantidade de água no solo após as chuvas das últimas semanas. No quilômetro 9 da mesma rodovia, outro incidente. Uma árvore caiu e interditou a pista no sentido de quem viajava para a capital. A empresa responsável pela manutenção da rodovia informou que a contenção dos barrancos é feita com a plantação de capim nas encostas da estrada. E bom, a Organização das Nações Unidas disponibilizou ao Brasil uma cartilha de segurança para motocicletas. São medidas que os governos devem implementar para evitar mortes no trânsito. Infelizmente, os números aqui no Brasil são extremamente elevados e a mudança difícil. Andar sobre duas rodas é um risco que milhares de pessoas assumem todos os dias. No caso do Pedro, era uma necessidade, mas um acidente acabou com a rotina dele há mais de um ano. Em outubro de 2017, enquanto trabalhava como mototaxista, fraturou a perna depois de desviar de um buraco. Menos de 2 meses depois, ainda se recuperando da cirurgia, resolveu se arriscar novamente. Caí de novo, um carro me bateu e quebrei a minha parte, e 4 partes da minha perna. Agora, sem poder trabalhar, pagar as contas em casa ficou mais difícil. E todas as finanças dependem da esposa, que também já estava desempregada. Depois do acidente, eu tive que me virar. Eu fui atrás de emprego, mas está difícil, né? Então, eu tive que me virar de alguma forma. E essa foi a forma honesta que eu resolvi trabalhar. Fazendo trufa e vendendo. Eu mesmo faço a minha, trabalho 2 vezes, em casa e fora. Histórias assim se repetem a todo momento. E alguns casos são ainda mais graves. Só aqui em Manaus, em 2018, 81 pessoas morreram depois de se envolverem com acidentes com motocicletas. Isso representa 35% de todas as mortes no trânsito na capital no ano passado. Este manual, publicado esta semana em português pela ONU, recomenda uma série de medidas para diminuir o número de acidentes. A maior parte delas já está em vigor no Brasil. Sanções mais firmes, obrigatoriedade na aplicação de provas para novos condutores e normas específicas. Apenas uma delas não funciona aqui no país: a faixa exclusiva para motos. Então, nós sabemos que alguns estados, como por exemplo o estado de São Paulo, já houve essa experiência do corredor central e não deu certo, porque acabou acontecendo congestionamento. A mobilidade destes veículos começaram a se tornar inadequada, não foi possível eles realizarem. Então, não é algo no momento possível devido ao grande número de veículos de 2 rodas. O grande problema enfrentado pelas fiscalizações do Detran é a falta de habilitação dos motoristas. É que tem muita gente que pensa que alguns modelos não precisam de documentos. Isso está errado. Mesmo as motos de 50 cilindradas precisam estar regularizadas. E os condutores precisam ser maiores de 18 anos e passar por todo um processo aqui no Detran, com aulas teóricas, práticas e, no fim, até uma prova. Outras irregularidades também são comuns. A falta do equipamento de segurança, capacete e roupa adequada e até mesmo levar mais de um passageiro na garupa. Infrações graves que podem resultar em multa e ainda a suspensão do direito de dirigir. Desde 2016, desde 1º de novembro de 2016, ela vem tornando essa obrigatoriedade. E ele vai ter que fazer curso de reciclagem, vai ter que fazer uma prova para poder ter a carteira dele de volta. Gente, olha, é muito triste saber que tantas pessoas morrem no trânsito, né? E na grande maioria das vezes por algum tipo de imprudência. A mudança que o Brasil precisa não depende apenas do governo, não, viu? Mas de cada um de nós e na forma como agimos enquanto pedestres e condutores. Lembre-se, todo automóvel é uma arma letal em potencial, viu?
E ó, atenção motoristas, hoje tem mudanças no trânsito na Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como a Avenida das Torres. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Fred Rocha, que traz mais informações para a gente sobre essa mudança aí no trânsito. Fred, muito bom dia para você. Conta para a gente, Fred, esses novos retornos foram implementados na via, é isso? Onde fica? Isso mesmo, Carol. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Agora os motoristas que trafegam na Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, vão ter estas possibilidades. São alças, também chamadas de retornos, tanto para aquele motorista que trafega no sentido bairro-centro, quanto centro-bairro. Ali na altura das ruas 11 e também Barão de Rio Branco. Por conta disso, dessas alterações que foram feitas, inclusive alguns cruzamentos foram fechados. Cruzamentos entre a própria Avenida das Torres, como ali nas proximidades da Rua 11 também, e também com a Conde de Tocantins, que era um outro cruzamento que existia ali com a Avenida Governador José Lindoso. Também um semáforo foi desativado, já que essas alças foram colocadas ali na avenida. O objetivo é ainda dar fluidez ao trânsito, ou seja, aqueles motoristas que trafegam ali pela Avenida das Torres, que eles peguem cada vez menos trânsito naquela área e que o retorno fique cada vez mais facilitado. Muitas vezes pessoas querem retornar porque pegaram um caminhão errado, porque, enfim, necessitam fazer aquele trajeto, muitas vezes precisavam pegar o semáforo. A ideia justamente é essa, cada vez mais facilitar o trânsito. Essas alças têm esse objetivo. A obra foi feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, Manaus Trans fez o acompanhamento, porque inclusive fez a instalação de toda a sinalização, tanto horizontal quanto vertical, ou seja, é aquela sinalização que é feita no asfalto por meio das faixas e também aquela sinalização por meio de placas que ficam nas calçadas. Inclusive, os retornos já estão funcionando, os motoristas que trafegam pela avenida podem tranquilamente pegar essas novas alças, viu, Carol? Tá certo, viu, Fred? Olha, durante a sua entrada aqui, a gente estava acompanhando imagens aí desse novo retorno agora, é preciso que haja cuidado. Bom, quem está acostumado a passar pelo local sabe do que a gente está falando, sabe que local é esse, não vai ter muita dificuldade por lá não, porque são pessoas justamente que já estão acostumadas a fazer esse trajeto. Mas, Fred, o que é preciso ter cuidado é porque nesses retornos ali na Avenida das Torres, né, como é conhecida, a gente faz o retorno na hora de retornar para a avenida, muitos carros ainda estão passando em alta velocidade, não é difícil não a gente ver acidente acontecer por lá, por isso é um retorno novo, um local diferente, então é preciso mais cuidado, atenção redobrada, para que não haja nenhum acidente. Obrigada pelas suas informações, Fred, segura aí que já eu volto contigo para a gente conversar sobre outros assuntos. Até já. Olha, agora são 6h27, já a gente volta com os casos de polícia, viu? Nós vamos mostrar que o roubo de energia é um problema tão sério no Amazonas que tudo que foi desviado em 2018 poderia abastecer a cidade de Parintins por 30 anos, minha gente. E nós mostramos ainda que os venezuelanos residentes aqui em Manaus estão comemorando a possível retomada do país e a queda de Nicolás Maduro. Daqui a pouquinho eu volto já.